Salve galera, Storm na área, beleza? Tudo bem? Como vocês estão? Finalmente chegou o ano 2024. Está na área este ano novo com metas novas, objetivos novos, ideias novas. Mas para que tudo isso seja realizado, a gente precisa muitas vezes ter posturas novas e diferentes. Então você já deve ter feito, obviamente, o que a gente sempre faz, e na verdade sempre faz, mas raras vezes cumpre. Você já deve ter feito toda a sua lista do que fazer e do que não fazer no ano que está iniciando, né? A questão toda é a seguinte: não adianta nós fazermos uma lista perfeita do que deverá ser feito ou do que não deverá ser feito e nós não conseguirmos de fato implementar aquilo que nós originalmente pensamos. Então, meus amigos, é fundamental que todos vocês considerem realmente bastante isso, que seria loucura esperar resultados diferentes se nós estamos mantendo o mesmo tipo de conduta. Muito bem. Se você está nessa situação, tá, de ter resultados ruins, então você tem que mudar a sua conduta. E mudar a conduta significa muitas vezes aumentar o período operacional, significa muitas vezes escolher melhor os ativos, significa muitas vezes parar de se deixar influenciar por emoções, ganância, medo, desespero, fúria. E na maior parte das vezes significa se afastar do day trade, visto que este é o prazo operacional que carrega as maiores dificuldades possíveis. Observem, o mercado financeiro é um local onde sim é possível se fazer bastante dinheiro. É possível se tornar sócio de excelentes empresas. É possível se comprar ações que sobem 5, 10, 15, 20, 30%. Mas se você colocar contra você, neste ano de 2024, o fator tempo operando contra a gente, isto é um dos primeiros caminhos para nós termos sérios problemas. O que isso quer dizer com o fator tempo operando contra a gente, Stormer? Bom, se você compra um papel hoje a R$10, com o dinheiro que você tem e que você não precisará nos próximos meses, talvez até mesmo anos, e você comprou uma empresa minimamente boa, é bastante provável que com o passar do tempo, em algum momento no futuro, aquele papel esteja acima do ponto que você comprou. Agora, se você comprou com dinheiro emprestado, alavancado, precisando devolver esse dinheiro o mais rápido possível, você pode não ter o tempo necessário para o papel fazer um movimento e voltar a ficar acima do ponto que você fez a entrada, e com isso você poderá ter um eventual e forte prejuízo. Então, se a gente pega aqui uma pessoa que tenha trabalhado este gráfico que está aqui, ó, McDonald's, gráfico semanal. Cara, se o cara comprou aqui nesse topo e esperou, ele está no lucro. Se ele comprou nesse topo e esperou, ele está no lucro. Se ele comprou nesse topo, ou nesse topo, ou nesse topo, ou nesse topo, ou em qualquer topo de mercado dos últimos 10 anos, ele está no lucro. Se ele conseguiu esperar. A maior parte das pessoas usa dinheiro alavancado, a maior parte das pessoas se alavanca no day trade, precisa terminar as operações antes do final do dia, e muitas vezes elas até acertam a direção do mercado, mas elas não conseguem segurar o trade até o final. Então isso é um problema sério. Isso é um problema sério. Isso é um problema muito grave. E é óbvio que quando a gente pensa em uma coisa como esta, que é comprar uma boa empresa e deixar as coisas andarem, não significa que necessariamente nós vamos estar vencendo a inflação. Porque às vezes o troço até pode subir, mas se ele não subiu o suficiente para compensar a inflação do período, foi um investimento ruim.
foi um investimento estrategicamente ruim. Se você olhar o próprio Ibovespa, hoje a gente está no topo histórico do Ibovespa, né? E a gente está, tecnicamente falando, 86% acima do topo de 2008. Mas o fato é que nós tivemos uma inflação de quase 170% no período, o que significa que o Ibovespa em si perdeu para a inflação. O cara que comprou BOVA11 ficou, apesar de estar com um lucro de 86%, ele está no prejuízo comparando a inflação. Para o Ibovespa ter conseguido bater a inflação, ele deveria estar hoje em torno de 180, 190 mil pontos, próximo disso. O que significa que nem sempre, apesar de você ter comprado um papel e ele ter subido, você pode ter feito um bom negócio, por impressionante que pareça. Então, nós temos alguns conceitos que eu estou trazendo aqui para os amigos. Primeiro conceito, quando você coloca o fator tempo do teu lado, você favorece as coisas. E colocar o fator tempo do teu lado é basicamente não operar alavancado. Segundo fator que é importante a gente mencionar para tentar melhorar um pouco os resultados de vocês no ano de 2024, alongar os prazos operacionais. Por que alongar o prazo operacional? Porque é um erro extremamente frequente as pessoas acharem que um sinal de compra ou um sinal de venda dado em um gráfico de 3 minutos tem o mesmo significado e a mesma força de um sinal de venda dado num gráfico diário ou num gráfico semanal. Pode parecer um tanto quanto bizarro isso, pode parecer um tanto quanto estranho isso, mas o gráfico semanal tem muito mais volume, tem muito mais quantidade de opiniões a respeito de qual direção que aquele papel deve ir do que um gráfico de 3 minutos, 5 minutos ou 6 minutos. E, portanto, os sinais, mesmo eles sendo absolutamente iguais, muitas vezes, eles não têm o mesmo resultado estatístico e a mesma eficiência. Por isso, quando a gente vai para períodos mais longos, nosso nível de acerto aumenta. Por isso, quando a gente vai para períodos mais longos, os nossos resultados acabam melhorando, porque de fato a gente consegue melhorar o número de operações que terminam com lucro. É óbvio que aí existe o efeito problemático, que é um prazo mais longo oferece menos sinais, então serão menos trades. Ao mesmo tempo, um prazo mais longo vai ter um stop um pouco mais longo. Muitas pessoas me perguntam sobre isso. O stop mais longo de um prazo semanal, ele não é um problema? Ele não é uma situação que prejudica um trader? Bom, vamos falar sobre isso especificamente da seguinte maneira, galera. Vamos lá. Digamos que você tenha um prazo menor, em que você tem um stop de 105, vamos botar um stop de R$1, certo? E que você tem um nível de acerto de 50%. E que quando você ganha em média 1,5. Ok? Então isso aqui é um modelo rentável por expectativa matemática. A expectativa matemática é positiva. Tu acerta 50% dos trades. Quando tu perde 1. Quando tu ganha 1,5. Tá? Isso é um prazo operacional factível. Isso é um resultado operacional factível de ser feito em um time frame menor. Talvez até um resultado de 2 para 1. É possível. O que você prefere? E você consegue fazer com isso aqui, por exemplo, 30 trades por mês. O que você acha que é mais eficiente fazer isto? Né? Lembre-se que se você tem 30 trades acertando 50%, você vai acertar 15 e vai errar 15. Você vai acertar 15 e vai errar 15. Desses 15 que você a cada 10 trades que você faça, então você vai fazer R$150 e perder 100, você faz R$50. Entre aspas. Se a gente considerar isso aqui dessa maneira. Bom, o que é melhor? Fazer isso
ou ter um resultado em que tu vai ter, vamos lá, um loss eventual de R$2, que vai ser o loss num modelo de position, com um nível de acerto de 75%. E quando você ganha em torno de 5. Com menos sinais. Vamos botar aqui 10 sinais. Não, tu vai ter em média, um position tu vai ter em média uns 12 sinais por ano. Então o que você acha que é mais inteligente? Onde você acha que se faz mais dinheiro? Você acha que se faz muito dinheiro caçando centavos? Ou realmente o dinheiro grosso vem de movimentações de 50%, 30%, 40%? Com poucas operações e um custo operacional de corretagem mais em conta. Pega um modelo aqui como a Agro 3. Vou botar aqui um gráfico semanal de Agro 3. Observe essa puxada que veio daqui até aqui. Isso aqui foi um movimento de 46% em 75 dias. Vocês acham que tem day trader que faz 46% em 75 dias? Ou mesmo esse movimento aqui, ó, em que o cara tomou a posição aqui e leva uma operação com 50% em 25 dias. Vocês acham que tem day trader que faz 50% no capital em 25 dias? Até pode ter. Mas eles fazem isso com um custo operacional muito alto, elevada corretagem, altíssimos custos, muito trabalho. Esse cara aqui fez isso em um trade. Um trade. Esperando o momento certo de tomada de posição. Então o cara esperou o momento, localizou a situação e fez a compra. Aqui, ó. Pega uma BPAN agora, nesse momento. Onde é que ela está? Nesse ponto. Gerou entrada? Para mim, gerou. Eu tomei? Eu tomei. Vou levar esse alvo até onde? Até aqui em cima. Não tem nenhuma pressa de sair desse papel. Se der stop, quanto é que eu perco? Ah, se der um stop aqui, eu vou perder. Sim, eu vou perder aqui esses 12%. Mas se der esse alvo aqui, eu vou botar 63%. Isso é um position. Isso faz muito mais sentido dentro dessa tendência de alta aqui, trabalhar dessa forma. Muito mais lógico, muito mais natural, muito mais inteligente do que tentar encontrar o zigue-zague, do que tentar realmente achar o ponto de fundo perfeito de um gráfico intradiário ou de um gráfico diário. A minha conversa com vocês é: se vocês estão com resultados ruins no day trade, saiam do day trade, vão para o swing trade. Se o resultado não estiver bom ainda no swing trade, sai do swing trade, vai para o position. Ah, mas é menos trades, Stormer. Sim, mas cara, olha só. Primeiro, você tem que aprender a fazer. Depois que você aprender a fazer devagar, você pode fazer mais rápido. Depois que você vai aprender a fazer devagar, você pode fazer mais rápido. Então, observa. Exemplo. Vou mostrar isso aqui para vocês. Quando você começa a fazer isso aqui, ó, pega uma caneta e faz isso, e passa para outro dedo, e para outro dedo, e traz para cá, e depois para cá, e depois para cá, e fica fazendo essa brincadeira, que é uma brincadeira muito, muito antiga. No início, você está aprendendo. Como você está aprendendo, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer devagar. Depois que você aprendeu, você começa a fazer cada vez mais rápido. Isso é tão óbvio, isso é tão natural e é tão senso comum que quando a gente está aprendendo, a gente tem que começar a fazer as coisas devagar. Que me surpreende que as pessoas não percebam isso para o mercado financeiro, para ações, para trade. Mano de Deus, tu não percebeu que o que eles querem é que você entre na roda viva de destruição do gráfico intradiário, porque você vai ser apenas mais um número na chacina que é feita ali das pessoas inexperientes, das pessoas que não sabem
sequer identificar um sinal, estão recém aprendendo a identificar o sinal e são jogadas no campo de batalha. Mais ou menos quando tu pegar um adolescente e enfiar num fronte de batalha com uma pistolinha, lutando contra um monte de SEALs profissionais. É chacina. Chacina. Então, tu quer sair dos resultados ruins? Tu quer realmente passar a ter resultados bons em 2024? Aumenta o teu período operacional. Sobe. Tá no 2 minutos? Vai pro 60. Vai pro 120. Tá no 120? Vai pro diário. Tá no diário? Vai pro semanal. Escolhe melhor os papéis. Seja mais seletivo. Escolhe melhor o momento de entrada. Te arrisca menos. Assume menos riscos. Seja mais prudente. Seja mais prudente. Seja mais objetivo. Essas são as primeiras conversas que eu vou ter com vocês sobre características mentais. Características de estratégia. Entendam que existe uma coisa é estratégia e a outra coisa é tática. Tática, ela tem um objetivo, ela tem ela tem um foco de curtíssimo prazo. Enquanto que estratégia é algo muito mais de prazo longo, em que tu tá pensando, cara, quanto que eu quero que meu capital cresça por semestre, por ano? Quantas operações eu quero estar fazendo? Eu quero estar fazendo muitas operações ou poucas operações? Eu vou entrar feito um maluco ou vou entrar devagar? Eu vou escolher bem os papéis, vou escolher mal os papéis. Eu vou realmente ser absurdamente seletivo e cuidar com o meu gerenciamento de risco, porque eu não quero me expor muito ao risco exagerado, ou vou ser vida louca completa e absoluta? O que eu vou fazer com o resultado do meu lucro? Eu vou reinvestir todo o meu lucro? Ou eu vou sacar um pouco desse lucro? Isso é estratégia, que faz parte da prudência, que faz parte da fidelidade ao sistema operacional, que faz parte ao modelo de coragem também, parcimônia, justiça, temperança. Essas características que são fundamentais para a gente conseguir executar a nossa atividade de trading da maneira mais perfeita e mais adequada possível. Não apenas a atividade de trading, mas mesmo a nossa vida, ela tem que ser cotejada, ela tem que estar plena de todos esses aspectos. Estudar mais do que fazer. Ouvir mais do que falar. Olhar, refletir mais do que agir. Por impressionante que pareça, este talvez seja o principal e mais importante vídeo que a gente esteja fazendo no ano de 2024. Porque senão, o que pode acontecer com um amigo que está me ouvindo, com a amiga que está me ouvindo agora? Você vai passar mais um ano fazendo os mesmos erros, e um segundo ano, e um terceiro ano. E depois de 3 anos, não tendo saído de lugar algum, não tendo saído de ponto algum, você vai ter cansado, você vai estar exausto, você vai ter piorado sua qualidade de vida e você vai desistir. E você vai dizer que o mercado financeiro não tem como fazer dinheiro. Quando na verdade existe como fazer, mas tem que ser feito de uma maneira mais inteligente. De uma maneira mais inteligente. E não de uma maneira braçal. E não de uma maneira estúpida. E não de uma maneira impensada. Observem que muitas pessoas pensam que o trabalho de um trader é fazer trades. Não, este não é o trabalho de um trader. Não? Não, não é. O trabalho de um trader é olhar o mercado, entender o mercado, esperar o momento perfeito de entrada, executar a sua entrada com risco calculado, colocar o seu stop, fazer o gerenciamento de risco, fazer o alvo
sair da posição e esperar pelo próximo sinal. Esse é o trabalho. Registrar tudo, observar tudo, pensar tudo, refletir em tudo. Existem pessoas que ficam operando, fazendo trade, compra, vende, no final do dia estão exaustas e não conseguiram nem sequer pagar o cafezinho, porque o custo de corretagem, taxas, emolumentos destruíram completamente o resultado que ele fez. Isso é inteligente? Não. O cara não trabalhou? Trabalhou, muito. No final do dia está exausto, no final do dia está cansadíssimo. Produziu alguma coisa? Não. Só energia desperdiçada, entropia. Sem nenhum movimento efetivo. Você quer continuar fazendo isso? Não, né? Você não quer continuar fazendo isso, né? Tu não quer continuar se desgastando dias, semanas e meses sem que o dinheiro esteja progredindo. Quer? Tá, se você quiser, cara, tudo bem. Cada um faz com o seu dinheiro aquilo que tá afim. Tu quer ir num cassino e ter emoção, vai para um cassino, ter emoção no cassino, não no mercado financeiro. O mercado financeiro não é lugar para ter emoção. Para matar o vício de operar. Ou é? Não é. De fato, não é. Mas as pessoas muitas vezes elas são induzidas a esse vício e as luzinhas ficam piscando e as coisas aparecem e é compra, vende e daqui a pouco tu vê uma opção que tu tá comprado e essa opção subindo 167%, te entregando aqui um rei, tu fala, meu Deus do céu, isso aqui é tudo que eu quis na minha vida, ganhar 167% em 3 semanas. E o cara se empolga. Isso aqui não é um day trade. Isso aqui é um position feito em cima de opções. Resumo da ópera, meus amigos. Resumo da ópera. Existe uma piada que diz o seguinte: existe uma séria diferença entre um gaúcho e um carvalho. E sabe qual é a diferença? O carvalho leva 100 anos para ficar grosso. O gaúcho já nasce grosso. Essa é a principal diferença. Eu posso dizer isso porque eu sou gaúcho. Voltarei desse mercado financeiro. Se você quer ter realmente rentabilidade e movimentações amplas, percentualmente amplas, tu precisa dar tempo para crescer. Se um carvalho leva 100 anos para ficar grosso, um trade vai levar 3, 4, 5, 6 meses para te oferecer 30% de valorização, 40%, eventualmente 60% de valorização. E é este tipo de movimentação em que você pega um trade e bota 30%, 40%, 50% de valorização. É esse tipo de trade que vai mudar a vida patrimonial da família e de vocês. Não é o compra, vende, 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 compra, vende. E os centavinhos que tu acha que está conseguindo carregar, ou os pontinhos que você acha que está conseguindo carregar, e que no final das contas te custaram a tua vida. Minha séria sugestão para os amigos: olhem as coisas num prazo mais longo. Horizonte de tempo. Boas empresas. Sobrevendidas em pontos de suporte, dando sinais de entrada no semanal. Tomam ativo, levam o trade para frente. E com isso, vocês começam a atuar de uma maneira muito mais inteligente. Muito mais inteligente, muito mais rentável, com uma relação risco-benefício muito melhor.
E eu sei que quando a gente fala isso, as pessoas dizem, lá vem o chato do Stober falar que não dá pra fazer day trade. Cara, eu faço day trade, faço. Eu opero day trade? Sim, opero. E faço bastante, inclusive. Mas onde é que vem meu dinheiro mais forte das operações mais longas? Onde é que eu boto o dinheiro mais pesado nas operações mais longas? Onde é que eu consigo os melhores resultados? Nas operações mais longas. Não é nas operações mais curtas. Então por que tu faz as mais curtas, Tom? Bom, por uma série de motivos. Tá? Uma delas, obviamente, eu tenho que estar com a mão afiada, eu tenho que, obviamente, estar afiado, porque eu apresento e ensino pessoas a fazerem isso. Ponto, nova linha. O primeiro aspecto é esse. Segundo, essa é a profissão, eu fico o dia inteiro na frente da tela do computador. E essa não é a profissão da maior parte das pessoas que estão me ouvindo. A maior parte das pessoas que estão me ouvindo provavelmente tem outras profissões, são médicos, engenheiros, advogados, pedreiros, motoristas de Uber. Tem outras coisas para fazer na vida do que ficar olhando o gráfico o dia inteiro. Não é? É. É isso. E eu queria, no último ponto, conversar com vocês um aspecto interessante. Quando eu era cirurgião plástico ainda, e ao mesmo tempo operava no mercado, eu ficava pensando, cara, tô perdendo dinheiro como cirurgião plástico. Eu podia estar fazendo muito mais dinheiro se eu estivesse operando full time, porque na época que eu era cirurgião plástico, eu trabalhava mais como position do que como day trade. Então eu ficava olhando as oportunidades que tinham aparecido no day trade no final do dia, que eu não tinha assumido porque eu estava atendendo uma paciente ou eventualmente fazendo uma cirurgia. E eu pensava, podia ter feito muito mais dinheiro se eu tivesse ficado operando o mercado, se eu tivesse ficado operando os trades aqui, e se eu tivesse me focado no day trade ou no swing trade. Putz, grila. Bom, aí eu me aposentei. O que aconteceu com os meus resultados nos primeiros tempos? Nos primeiros 1 ano e meio? Eles melhoraram? Não. No primeiro 1 ano e meio após eu ter me aposentado da plástica e ficado full time olhando o mercado o dia inteiro, os meus resultados pioraram. Pioraram, porque agora que eu estava ali na frente do computador, olhando ali as 4 telas todo o tempo, eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu não podia ficar parado. E daí eu comprava no momento errado, vendia no momento errado, fazia mais operações do que devia. Estar parado, esperando, não é estar sem fazer nada. Não é estar sem fazer nada. E aí tu começa a entender porque muitas vezes um leão, quando está no meio da savana e passa uma gazela aqui pertinho, ele nem tenta se levantar para ir atrás do bicho. Porque aquela gazela que passa na frente dele a poucos metros de distância, ela é muito mais rápida que ele e a gazela está prestando atenção nele. Se ele tentar se levantar, ela já fugiu. Então o leão espera. Espera que a gazelinha esteja ali bebendo a aguinha dela distraída, para que então ela possa ser atacada. E é isso que um trader faz. Ele espera o momento certo. E se ele não tiver paciência para esperar o momento certo, ele vai gastar a sua energia, vital, no caso, o seu dinheiro, tomando pontos equivocados. Eu espero que os amigos em 2024 tenham sabedoria, prudência, parcimônia, temperança, fidelidade, coragem, resiliência para conseguirem os melhores resultados possíveis no ano que está iniciando. E eu me comprometo aqui com vocês, com os amigos que estão me ouvindo, a tentar ajudar sempre que possível a todos.
E fiquem em paz e que tenham um excelente ano. Mas não se esqueçam nunca. Somos nós quem construímos o nosso ano. E nós construímos eles através dos nossos hábitos. Hábitos que podem ser bons ou que podem ser ruins. Olhem com muita atenção todos os hábitos que são ruins que vocês estão fazendo e risquem eles da vida de vocês. Passem a construir hábitos de trading bons. Quais são hábitos de trading bons? Planejamento dos trades, esperar o sinal, calcular o risco, colocar os alvos, registrar as operações. Estes são os hábitos mais eficientes que um bom trader tem. Na vida de vocês, os hábitos que vocês têm é que vão, no final de algum tempo, conduzi-los para os resultados finais. Nós somos o resultado de todos os nossos hábitos condensados ao longo dos últimos anos. Pense sobre isso. Um grande abraço. Nos vemos neste ano de 2024.